Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Opa, obrigada, Karine. Tá joia, Karine? Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Daniel, Felipe, Letícia, Pedro, Rafa, Vitor, boa noite a todos. Boa Bom, noite. tá jóia, Pedro. Vamos então dar início, né, à nossa noite. O povo ainda tá entrando. E hoje nós vamos tratar da física e biofísica, né? Porventura, vocês têm aí lápis, caderno e uma calculadora próxima? Se não tiver, peguem, tá bom? Hoje a gente vai precisar, hoje a gente vai fazer umas continhas aqui para a gente exercitar. E é aquilo que eu comentei com você semana passada, né? É fundamental que vocês possam fazer simultâneo para poder perceber de fato, né? Se está entendendo ou não, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu material. Fazer a projeção aqui. Aqui. Só um minutinho. Deixa eu... Aqui, ó. Boa noite. Ei, boa noite, Daniel. Tá joia? Joia. Aqui, ó. Tá? Até coloquei assim para identificar direitinho em relação ao que nós estávamos na semana passada, tá? Como eu falei aqui no início, hoje, coloquem aí próximo a vocês um caderno, um lápis borracha, calculadora também é bem-vinda, tá? Porque ajuda a fazer uma continha mais rápida, mais tranquilidade, né? Então, não deixem, por favor, de colocar isso à mão, tá? Vai ser no decorrer, vocês vão ver que nós teremos momentos que eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? No sentido de exercitar. Afinal de contas, a gente não tem como saber se está entendendo ou não, se faria certo ou não numa questão, se a gente não exercer e, consequentemente, ficar só aguardando a correção, tá? Então, peço a vocês que não deixem de fazer isso. Semana passada, a gente deu início na unidade 1, e nós estávamos comentando justamente que é importante nesse início trabalhar primeiro no entendimento, né, do sistema, justamente que nós temos ali um sistema de unidades que são utilizadas, né, em situações para poder avaliar distância, temperatura, comprimento, enfim, algumas situações em que são importantes, que são unidades de medida que são adotadas pelo sistema internacional, né? O que isso, na verdade, tem a ver conosco? Tem a ver que, em muitas situações em que nós estamos ali no laboratório, no campo, e eu preciso, né? Por que eu falo no campo? Porque a gente faz uma consultoria, eu depois preciso emitir um relatório, um relatório padrão, um relatório formal, apresentar isso em uma empresa. Então, existem essas situações, e eu falo disso para vocês entenderem que isso tem uma aplicabilidade, tá? É lógico que eu também acho muito importante que tem hora que possa ser que eu ainda fique um pouco na dúvida, nossa, será qual que é a unidade padrão mesmo, né? Por isso, exatamente, que a gente coloca aqui dentro desse princípio, para que nós possamos, até mesmo diante de uma dúvida, saber aonde recorrer e aí ter tranquilidade para a resolução, tá? Logicamente, todo esse apanhado, ele vem direcionado para nós, dentro do contexto do corpo humano, mas isso é altamente aplicado na fisiologia dos animais, né? Ou quando eu tenho ali a situação específica de campo, então eu quero que vocês entendam a aplicabilidade, tá certo? Então, como nós estávamos falando nesse início, né, das unidades, inclusive eu comentei com vocês da necessidade em que várias vezes nós temos que transformar aqueles nossos dados
que possam ser dados, né, em parâmetros que não fazem parte desse sistema internacional, né, e ter que transformá-los para ali um melhor entendimento ou aplicabilidade dentro de uma determinada situação, tá bom? Então, nós vamos, em relação a isso, nós vamos dar continuidade. Essa unidade 1, ela trata muito desse contexto, dentro desse parâmetro, e posteriormente a gente vai aplicar esse contexto da biofísica dentro dos sistemas, tá bom? Bem, aqui, agora que eu mudei de slide, tá? Até lembrei, porque ontem tem hora que ficava agarrado, tá? Da mesma forma como a gente fez ontem. Se porventura vocês sentirem que eu mudei algum slide aqui, que para você tiver travado, pode me falar, tá? Então, olhem só. Aqui a gente coloca justamente uma situação em que de aplicabilidade, né? Por que disso? Por que esses conceitos que nós estamos vendo, revendo, muitos deles em que nós já vimos desde lá da época do colégio, né? De física, a aplicabilidade disso para a gente entender um pouco mais o funcionamento, particularmente do corpo humano, como eu falei com vocês, mas perfeitamente aplicado. Por exemplo, quem for fazer um experimento e for utilizar ali animais em laboratório. Então, eu quero só que vocês entendam nesse sentido essa importância, tá? Então, aqui no nosso livro-texto, ele trata com um exemplo, e inclusive ele vai utilizar essa situação do maratonista, não só para esse entendimento agora, mas situações de futuro, tá? Quando a gente for verificar, por exemplo, velocidade, aceleração, tá? Então, eu só quero que vocês percebam que a gente vai trabalhar com uma situação hipotética e a gente vai trabalhar com ele um pouco mais, não só nesse princípio agora, como lá na frente também, tá? Então, olha só. O maratonista, ele possa solicitar a sua ajuda, porque ele sabe que você é um biólogo que entende do aspecto de biofísica e quer que você dê a ele, às vezes até um colega seu, né? Para o senhor, ô fulano, ou você é tão estudioso, você sabe de funcionamentos, né? Não só do corpo humano, mas dentro da biologia, eu sei que você é um expert, me ajuda a entender o que está acontecendo durante a minha prática esportiva? Será que eu posso ter melhorias, né? Será que a gente pode analisar o meu rendimento e daí poder melhorar? Bem, então aí a gente entra em jogo, né? Porque quando eu falo disso, eu quero só chamar a atenção de vocês que é uma coisa clássica, né? As pessoas olham para nós enquanto biólogos e acham que a gente, assim, pode ajudá-los em tudo no que se refere à biologia, né? Absolutamente tudo. E aí, a gente também não quer passar vergonha, né? A gente é obrigada a saber tudo, porque ninguém sabe tudo, mas o entendimentozinho é bem importante. Bem, a primeira coisa que você deve imaginar, propor ele, é realmente ter acesso aos dados. Bem, se ele é maratonista, se ele pratica corrida e ele quer ver como que está sendo a performance dele, né? A primeira coisa de imaginar é pedir o chip, né? Ah, professora, se for uma corrida que não tiver o chip, e eu sei muito bem disso, que o senhor, meu marido aqui em casa, adora correr, né? Então, logicamente, não situação de pandemia, né, gente? Essa época é uma outra época. Bem, mas situações de normalidade, existem corridas que elas são realmente patrocinadas, que a pessoa paga, né, para ter camisa, para ter o chip, enfim. E, de fato, maratonistas, inclusive profissionais, eles tendem muito a participar desses tipos de corrida, do qual confere um chip, porque depois até dá um ranqueamento daquele atleta em relação a todos os demais que participaram, né? Mas se for uma situação amadora, também não tem problema nenhum. O importante é que tenha captação das informações. E isso se faz hoje em dia através dos relógios, né? Que conseguem ter ali uma série de informações. Mas, primeira coisa, então, é ter acesso a essas informações. Se for uma situação de chip, né?
Aí fica fácil. Aqui até coloquei para ilustrar vocês. Não sei se todo mundo necessariamente já teve acesso, né? Se corre, se alguém, enfim. O chip é uma estruturazinha como essa, né? Que eles dão ali para o corredor, que associa ao tênis e literalmente na hora que dá a largada, né? Para a corrida. Na hora que esse atleta passa pelo ponto inicial, né, que é o marcador deles, aí começa a contar e, consequentemente, na hora que ele retorna, na hora que ele volta, né, e chega ali ao ponto final da corrida. Então, eles conseguem ter as informações básicas a respeito da distância e do tempo que aquele maratonista, que aquele atleta utilizou, né? Então, é isso que é importante. E, obviamente, a precisão se dá muito em função desses aparelhos que possam, né, do chip em específico, ou de um aparelhozinho de relógio, e que, obviamente, isso seja fidedigno, né, gente? Quando é a própria pessoa que está ali marcando, se ela quiser avaliar, ela precisa de realmente, né? Não é marcar para fazer bonito para a galera, é marcar certinho, né? Bem, e aqui nós vimos da necessidade de muitas das vezes a gente ter que fazer conversão de unidades. Por quê? Né? Porque quando a gente pega um chip como esse, a gente pode verificar, que é o que foi aqui proposto pelo nosso livro institucional, de que ali os dados, eles não estejam necessariamente no sistema internacional de unidades, como a gente viu. Então, isso pode acontecer, e, gente, isso pode acontecer demais com a gente, né? Em laboratório, na hora que a gente vê ali chegou um produto que eu vou trabalhar com ele ali, um equipamento que eu vou trabalhar com ele no laboratório, às vezes vem nas instruções unidades que não fazem parte necessariamente dali do nosso dia a dia. E a gente precisa de fazer essa conversão, né? Então, a primeira coisa que se tem que fazer é converter aquela unidade para o sistema, né? Que é o sistema, inclusive aqui no caso, que é o sistema internacional. Que são as unidades que, de uma maneira geral, as que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Olhem só, as informações do chip. Ó, o horário da largada desse indivíduo, desse atleta, vou pegar aqui, foi às 8 horas, 3 minutos e 1 segundo. Ele chegou às 10 horas, 13 minutos e 55 segundos. A distância percorrida, aí eles eram em milhas. Porque na hora que a gente vê em termos de horário, ok, né? Todas as unidades aqui, embora a gente vai observar que a padronização do sistema internacional é em segundos. Mas a distância percorrida, milha, para a gente não é muito usual, né? E a gente, logicamente, também vai ter que converter em metros, que é a distância que a gente tem aqui, que nós vamos ver o comprimento em metros. Bem, então, isso que foi dado. E aí eu quero que vocês, como eu falei com vocês, eu peço a vocês que tenham um caderno, né? E um lápis, uma borracha, uma calculadorazinha. Porque o primeiro passo para a gente saber o tempo total, né? Igual aqui foi dado, e convertê-lo para o sistema internacional de unidades, né? Então, a gente tem que verificar justamente isso. Lembre-se que a grandeza é tempo, eu já tinha até falado, né? E a medida é em segundos, também falei, né? A grandeza do tempo é em segundos, que é o que eu tinha falado anteriormente. Então, olhem só, eu quero que nós possamos fazer isso, tá? Então, vejam. Quando a gente pega, né? Para começar aqui, ó. Vamos ver quanto tempo que esse indivíduo, né, correu. Então, obviamente, olhem só, a gente pega o horário de chegada menos o horário de largada, né? E com isso, olhem só, vou colocar para vocês. Esse indivíduo correu por um período de 2 horas, 10 minutos e 54 segundos, tá? E aqui, vocês vão converter, esse aqui eu vou fazer e vocês vão completar,
tá bom? Até para vocês terem esse horário certinho aqui. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Porque vocês vão trabalhar com esse horário aqui, né? 2 horas, 10 minutos e 54 segundos. Esse é o horário. Então, eu coloquei, e nós temos que converter isso tudo para segundos. Converter primeiro as horas, são 2 horas. 1 hora é igual a 3.600 segundos. Olhem só, vou até pegar aqui, caneta, né? Olhem só. 1 minuto, só para vocês saberem como é que chegou a isso, né? É fácil, mas de qualquer forma, 1 minuto, tá? É igual a quantos segundos, gente? 1 minuto tem quantos segundos? 60. Oi? 60. 1 hora tem quantos minutos? 60 também. 60. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Perdão. Deixa eu pegar aqui. Faixa. A pergunta pode até ser fácil. É na hora que você pergunta, dá um branco. É, eu sei. 1 minuto é igual a 60 segundos. Vou fazer assim para a gente não enrolar, né? Depois não sabe o que está fazendo. 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 hora, né? Tem 60 segundos. Então, uma hora tem 60 minutos. Vou colocar aqui só para todo mundo entender. Aqui é de minutos, tá, gente? Minutos. Bem, então, por que eu fiz isso? Porque o que a gente tem que fazer? 2 horas. Então, 2 horas é igual a quantos segundos, né? Então, nós vamos ver que nós vamos literalmente multiplicar 60 por 60, né? Aqui, ó, nós vamos 60 vezes 60, para a gente saber quantos segundos são. 6 vezes 6 é 36, 0, 0, 0, 0. Então, ó, 2 horas é igual a, ó, 3.600 segundos, ok? Então, só aqui para vocês saberem como que a gente chegou a isso, a essa situação daqui, tá? Bem, oi, pode falar? Diga, Karine. Só para me entender, não seria esse 60 por 60 não seria 1 hora, não? Não. Aqui você tem que colocar. Deixa eu pôr aqui para você. 1 hora, 3.600 segundos, né? Então, aqui para você ver então, como que a gente... Fácil. 2 horas, 3.600. 2 horas, então, é 3.600 vezes 2. Ah, né? Não. Entendi o que você tá falando. Está certinho, Karine. E corrija aqui. Obrigada. Isso mesmo. Aqui, ó. Exatamente. Que é que estão convertendo em minuto. Isso mesmo, Karine. 1 hora é 60 por 60. Aqui, ó. Aqui, borracha. Obrigada, Karine. Aqui. 1 hora é igual a 3.600 segundos, que é justamente isso daqui que eu tô pegando. Eu peguei aquele 2H ali, ó, só para vocês saberem que. E aí, as 2 horas é o quê? Aí, as 2 horas eu tenho que multiplicar o 2 vezes os 3.600, exatamente, tá? Que é igual a 7.200 segundos. Vou colocar aqui só para vocês. Eu fazendo a regrinha de 3 ali, né, do xizinho e tal, é mais fácil, né? Pode resolver também. Sim. Facilita justamente aqui, né? Fazer assim, ó. Uhum. Certinho. Que é igual a 7.200 segundos.
Muito bem, isso mesmo, obrigada. É aquilo que o Daniel falou, na hora que a gente coloca aqui, se a gente olha para um lado e eu vi aquele 2H ali, aí acaba chamando a atenção. 7.200 segundos, exatamente. Que aqui tem 7.200 segundos. Aqui eu só quis mostrar para vocês quanto é, né, como que ele chegou a esses 3.600, que é justamente o fato de que pegando justamente a multiplicação em relação aos segundos, né, que uma hora tem 60 segundos. 60 minutos, ó. Aí eu colocando aqui a confusão. Bem, então vamos ver o seguinte. A gente só conseguiu pegar o tempo em segundos das horas. Opa! Oh, meu cursor. Contador, deixa eu pôr aqui para vocês. Nós só conseguimos aqui as 2 horas. Nós agora temos que converter os minutos também. E os segundos. Para a gente saber o tempo total desse indivíduo, desse maratonista, em relação ao que ele gastou aos segundos. Então, agora eu quero que vocês façam. 10 minutos corresponde a quantos segundos? Obviamente, a gente vai, então, somar 7.200, mais o que a gente teve aqui em segundos, mais os 54 segundos. Aí, a gente tem o tempo total da corrida do indivíduo. Vejamos, olhem só. 1 minuto corresponde a 60 segundos. 10 minutos, aqui, obviamente, fica super regra de 3 e fácil da gente entender, que o X aqui é igual a 600 segundos. Então, o que nós temos? Para saber o que corresponde a 2 horas, 10 minutos e 54 segundos, passando tudo isso para segundo, eu vou ter que somar isso que nós obtivemos aqui, esses 10 minutos, o que eles correspondem, e somar junto com os 54 segundos. Então, é isso que a gente tem no final. Olhem só. Dá um trabalhozinho, no sentido porque eu tenho que passar hora para segundo, minuto para segundo. E depois fazer a somatória. Mas, prestando atenção, né? A gente consegue fazer isso com tranquilidade. Por isso que a gente tem que, literalmente, fazer a somatória agora. Dos 7.200, que a gente obteve aqui, os 600 segundos que nós obtemos em relação aos minutos, e, finalmente, os 54 segundos que ele tinha gastado. Então, no total, na hora que eu faço essa soma, eu vou ver que esse indivíduo, olhem só, o que é? Ele gastou 7.854 segundos correndo, tá? Agora, uma distância que foi dada em milhas, que é isso daqui, ó. Só para vocês verem. A distância que ele percorreu foi dada em milhas. E aí, eu até coloco aqui para vocês o que corresponde à milha. Milha é igual a 1.609 metros e 34, tá? Então, nós temos que fazer essa conversão, que também se torna... Oi, pode falar? Você passou o slide? Passei. Tá agarrado aí para vocês? Ok. Agarrou agora ou agarrou há mais tempo, Pedro? Foi agora. Ah, então tá bom, porque senão, na hora que eu falei do somatório do tempo, deu para acompanhar? Deu para ver? Deu sim. Então tá bom. Então agora apareceu para vocês? Apareceu. Tá aqui, 1 milha, tá? Porque isso, normalmente, a gente não necessariamente sabe tão fidedignamente assim, né? Não é uma unidade que a gente utiliza tanto. 1 milha corresponde a 1.609,34 metros, tá? E foi dado pra gente que ele percorreu, eu vou voltar aqui só para vocês acompanharem, olha. Você pegou o chip e viu que ele percorreu 26,0976 milhas. Então, aí é uma regrinha de 3, que fica uma regrinha de 3.
fácil de ser feita a partir do momento que você sabe o quanto que é uma milha, né? Se uma milha é igual a 1.609,34 metros, 26,0976 milhas é igual a x, que é, literalmente, a regrinha de 3, né? Fazer aquela multiplicação cruzada. Que por isso que eu falei com vocês. Aqui, a calculadora ajuda em muito, né? Do que a gente ir ali e fazer a continha. Então, se a gente multiplicar, literalmente, 1.609,34 vezes 26,0976, nós vamos ver que corresponde a 42 mil metros, tá? Professora. Oi, pode falar. Só que a unidade de medida é minúsculo, né? É minúsculo. Sim. Você está falando em escrever ele em letra minúscula, sim. Mas aqui tá minúsculo, tá? Tem algum aqui que tá maiúsculo? Era no slide anterior, mas era só para me entender. Aqui que eles colocaram, né? Da imagem. É minúsculo. Tá bom? Isso. Que aqui realmente ele colocou caixa alta, né? Do desenho. Mas é minúsculo, tá? Isso mesmo, Daniel. Bem, ok? Deu para acompanhar aqui? Aqui, inclusive, eles arredondaram, tá bom? Justamente para o raciocínio de uma maneira geral. Bem, olhem só. Então, significa que após essa conversão, o que a gente tem? O tempo, nós vimos que esse seu colega, né? Vamos imaginar, em vez de falar de maratonista, um colega nosso, ele percorreu o tempo de 7.854 segundos. E a distância que ele percorreu foram de 42 mil metros, tá? Que, na verdade, acho que essa daqui, eles até falam que é uma maratona completa, que tem completa, meia maratona, né? É uma distância realmente que é uma distância padrão que eles utilizam como uma maratona completa, tá bom? Então, isso. E aí que a gente chama atenção. É fundamental que a gente acompanhe, né? Que a gente faça a conversão. E aqui, nesse caso, nós teríamos chegado a essa unidade. Por quê? Nós fizemos a conversão, a distância ela está sendo dada em metros e o tempo foi dado em segundos, tá bom? Bem, isso é um dado que aí ele deixa quieto. A gente auxilie, possa, né, ajudar ali o colega ou, no caso, uma pessoa próxima a perceber o quanto que ela rendeu ou não naquela prática esportiva para ela. Logicamente, por que a gente está falando disso? Porque vocês vão ver que ao longo aqui desse tópico, nós vamos apresentar outros elementos, que também vamos ter que trabalhar e fazer a conversão, e que aí esses outros elementos vão fazendo sentido. Ou seja, eu começo a verificar se aquele indivíduo, ele percorreu, o quanto que ele, de repente, se ele teve uma aceleração, né? Se ele tem uma velocidade média. Então, dá para a pessoa ter uma noção da performance dela, tá? Isso a gente faz porque, na verdade, nós, enquanto biólogos, mais somos solicitados nesse sentido de poder colaborar com uma pessoa, se fosse o caso. Mas são situações que eu gosto muito de levar para o laboratório, em que eventualmente existem ali situações em que a gente precisa de avaliar distância, precisa de verificar quanto tempo foi gasto para determinada situação experimental. Então, isso também eu acho que nos coloca, né, muito em proximidade também com essa outra situação, que é uma realidade do biólogo ali no âmbito laboratorial, tá certo? E aí, o que é importante, né, é que esse sistema internacional de unidades, ele é aplicado por nós, biólogos, e por vários outros profissionais. É por isso, é uma padronização que se faz.
Quando vocês, porventura, fizerem algum experimento, alguma atividade, ou estiverem avaliando, né? Isso acontece muito. Por exemplo, eu tenho uma prima que, na verdade, é o primo do Lu e que ele casou-se com uma bióloga também. Então, nossa prima também, né? E eles são biólogos dessa parte ecológica, né? Teve, na época dela do doutorado, ela estava acompanhando canídeos, né? E aí, sei que aí esse acompanhar não era só, né? Muitas das vezes tem. Você vai, você coloca uma anilha, acompanha ali o movimento daqueles animais, colhe material, identifica, né? Tem ali uma caracterização e depois acompanha aquele animal verificando aonde que ele está andando, o percurso. Aí eu não necessariamente eu sei se ela pegou todos esses dados, não, mas, por exemplo, pegando esse protocolo de experimento, a gente pode verificar, por exemplo, em um dia, quanto que aquele animal possa percorrer, né, em termos de distância. Aí a gente tem a fração do tempo. Eu só estou falando disso, gente, porque eu sei que a aplicabilidade para a gente, ela é muito importante. Senão a gente fala assim, mas para que isso? Né? Será isso daí eu nunca vou precisar? E não é assim. Existem várias situações e que possa estar associada a nós no nosso dia a dia, no nosso acompanhamento, né, enquanto vida profissional de biólogo, que é muito vasto, aí mesmo eu sei que vários de vocês têm várias áreas de interesse e que possa ter essa necessidade, né? Aqui eu coloquei algumas questõezinhas a respeito dessa parte, né, de unidades e que a gente viu até então, só para testar em relação a vocês, tá? Imagine, pensem aí e vocês vão me dar a resposta. Qual alternativa que vocês iriam escolher que contenha apenas as grandezas fundamentais do sistema internacional de unidades, tá? Se vocês recordarem, semana passada eu apresentei vocês. Isso é bom que a gente tem a oportunidade de rever algo que eu já tinha falado, tá? Vê se vocês se recordam e qual que vocês marcariam. Vejamos. Aí são só as grandezas, né? Não tá necessariamente perguntando e qual que é a unidade, né? Tá te perguntando a grandeza. O que faz parte, enquanto grandeza, desse sistema internacional? Mas, professora, esse comprimento pode ser distância também? Comprimento, sim. Ah, tá. Eu iria na A, eu acho. Daniel, não é, Daniel? Isso. Sim, Daniel. Mais alguém? Alguém quer falar? O que vocês marcariam? Eu também marcaria A. Então, tá bom. Vocês iriam acertar. Quer ver? Deixa eu marcar aqui para todo mundo acompanhar. Vocês se recordam quantas grandezas existem no sistema internacional? 60 e poucas? Não, né, nesse sistema internacional de grandeza, não, ele é pouca. Na verdade, eles são 7. São 7. Nossa, já tá bom. Já tem muito. Já pensou se fosse tantão assim? Não, essa grandeza internacional, ela corresponde a 7. Vamos ver aqui para gente, realmente. Tempo, comprimento, massa, temperatura, né? Todos eles fazem parte. Vou aqui tentar elencar para a gente a 7, ó. Comprimento. Tem um sistema de unidade mundial, não tem? Tem, mas esse daqui, Karine, é quando a gente fala do sistema internacional de unidade, com a sua padronização, inclusive, em relação. Por isso que a gente fala que o tempo é padronizado em segundos. Então, existem
várias unidades. Mas esse sistema internacional, ele padroniza em 7, contempla em 7. Eu até vou colocar aqui, só para vocês recordarem. Colocar. Descarta. Nesse sistema de unidade mundial e tal, até a luminosidade entra, né? Sim. Aqui, mas nesse sistema, a intensidade luminosa, ela faz parte. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ah, é porque eu não coloquei, não pus. Aqui, agora ele vai aparecer, tá? Só para vocês recordarem. E tem grandeza que pra gente, né? A princípio a gente não recorda necessariamente, não utiliza tanto, né? Então, são justamente aqui que a gente coloca. Ó, a gente tem um comprimento, e o comprimento, ele é em metros, tá? Deixa eu apontar aqui para vocês verem. Comprimento, tá? Nós temos a massa, que é em quilo, que tá aqui apontado, quilo. Nós temos o tempo, que é em segundos. Ó, tá até aqui, ó. Tempo em segundos. A corrente elétrica, que é em ampere, aqui. Nós temos a temperatura, que é em Kelvin. Nós temos a quantidade de substâncias, né? Que a gente utiliza muito 1 mol, 2 mol, né? A gente, com certeza, já ouviram falar nisso. Nós temos a intensidade luminosa, que é em candeia, que é essa daqui. Então, se a gente for ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Que esse padrão, que ele é o internacional de unidades, ele, como o próprio nome sugestivo, né, um padrão justamente para que, na hora que a gente escreve um artigo científico, onde eu vou ali falar, né, do peso, imagina, do ponto de vista experimental, que eu utilizei tantos hamsters, né? Professora, mas hamster não chega até 1 quilo, ok? Mas aí a gente coloca, por exemplo, 0,357 quilogramas, né? Então a gente precisa porque várias revistas elas vão obrigar a gente, se a gente não fizer assim, professora, mas fica muito mais fácil eu falar que ele tem 357 gramas, por exemplo, né? Ok? Mas se você coloca numa revista internacional que vai ter essa visibilidade de publicação a âmbito mundial, eles utilizam dessa padronização, eles exigem que a gente transforme, né? E, como eu falei com vocês, eventualmente, quando a gente compra alguma substância, e é muito característico isso, quando a gente ali está fazendo pós-graduação, que para a gente fazer experimento, a gente precisa de uma série de substâncias que são compradas, né? Tudo é importado. E aí chega o material para gente. Aí chega, é como se fosse uma bulazinha, né? E ali tá tudo também padronizado. É por isso que eles utilizam muito desse sentido, dessa padronização, né? Porque se ficasse tudo a âmbito doméstico, tudo que eu faço, logicamente aqui no nosso dia a dia, a gente às vezes tem uma linguagem que é mais coloquial, que é mais fácil da gente falar, medir ali, né? Pesar. Bem, mas quando a gente passa por um outro cenário, que é um cenário mais amplo, onde eu estou fazendo ali algo que eu queira, de fato, né? Publicar, vou apresentar, professora, mas ainda é um resumo. Sim, mas você vai apresentar no congresso, né? Principalmente é um congresso internacional, então existe uma outra linguagem, tá? Então por isso que ali, de fato, agora eu vou voltar à questão, pus aqui só para vocês recordarem, né? Para a gente ver em relação a essas unidades. Deixa eu colocar aqui, porque são muitos slides, são passando um por um, é pior do que já identificar aqui de geral. Deixa eu pegar aqui para vocês. Questão.
Vou compartilhar, tá? Eu sei que não está compartilhado. E aqui, gente. Ah, mas vai. Então agora eu não vou correr. Não fazer o que eu não queria ter feito. Aqui, isso. Então, por isso que realmente os rapazes acertaram, né? Falaram certinho, ó. Tempo, comprimento, massa e temperatura, tá? Faltou corrente elétrica, a quantidade de substâncias e a intensidade luminosa para contemplar aqui, né? As 7 grandezas fundamentais, tá bom? Bem, essa questão, não sei, acho que essa é a última, se não me engano, sobre o Sistema Internacional de Unidades. Analise as afirmações a seguir. 1. É simbolizado pela sigla SI. 2. É o sistema de unidades mais utilizado no mundo por cientistas e profissionais de diversas áreas. 3. Possui 7 grandezas fundamentais. 4. Estabelece que a unidade de medida da grandeza massa seja em quilo. 5. Estabelece que a unidade de medida da grandeza temperatura seja o grau Celsius. Bem, diante dessas frases, façam um VOF aí do que vocês acham, que aí eu vou passar para o próximo slide. Mas primeiro vocês precisam de analisar. Veja se todas são verdadeiras ou se tem alguma falsa. Posso mudar? Pode. Ótimo. Então, vamos fazer, antes de mudar, eu vou fazer isso aqui com vocês, ó. O Sistema Internacional, ele é simbolizado pela sigla SI? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É o sistema de unidade mais utilizado no mundo por cientistas e profissionais de diversas áreas? Verdadeiro. Uhum. Possui 7 grandezas fundamentais? Verdadeiro. Uhum. Essa. Estabelece que a unidade de medida da grandeza massa seja o quilo, o quilograma? Verdadeiro. Uhum. Estabelece que a unidade de medida da grandeza temperatura seja o grau Celsius? Verdadeiro. Não. Essa é falsa. Essa daqui não é verdadeira, não. É o Fahrenheit. É o Kelvin. Ah, então Fahrenheit não entra. Fahrenheit não é o padrão, não é a unidade que é literalmente utilizada nesse sistema. Existe o Fahrenheit, mas se parecer Fahrenheit para a gente vai ter que fazer a conversão. Olha só, Daniel. Tem Fahrenheit, tem grau Celsius. Aqui, inclusive, para nós, no nosso dia a dia, nós utilizamos o grau Celsius, que é o mais convencional para a gente, né? Só que, se você tiver que publicar, imagina aí, você acompanha, tipo, o que acontecia muito comigo na época. Eu era responsável pelo encetário, né? Lá a gente, primeiro, eu trabalhei no encetário de triatomíneos, depois eu mexi com o encetário de flebotomínio. Mas por que eu tô falando disso? São situações em que a gente precisa de padronizar a temperatura daquele ambiente. Então, chegava lá, via sempre se a temperatura estava na faixa dos 25 graus, que era a temperatura que a gente achava que era bom. Os insetos ficavam ativos, sem necessariamente ter, nem muito baixo e nem alto. Era uma temperatura que deveria se manter assim. Ah, professora, e época de frio? Época de frio a gente ligava um aquecedor. Acompanhava. Bem, só que na hora que a gente fazia, né, um experimento com aqueles insetos, que o objetivo do insetário é ter ali pra gente no dia a dia
poder utilizar daqueles insetos, saber a procedência, saber que eles não estavam infectados, né? Às vezes a gente até fazia infecção experimental no laboratório, mas eu fazia ali, consciente. Bem, na hora de publicar esse trabalho, a gente tinha que falar que eram insetos, né? Que eram pertencentes ao insetário, por exemplo, do ICB, que era mantido, né? A gente falava todo um retrospecto, mas aí a gente não utilizava, por exemplo, o grau Celsius. Nós colocamos isso, faz a conversão para Kelvin, tá? Não esquenta não, que mais adiante a gente vai fazer isso. Em termos de, vou mostrar para vocês como faz a conversão, inclusive de Fahrenheit para Kelvin, tá, Daniel? Isso que eu quero que você entenda. Não significa que não tenha, que você eventualmente, às vezes, não pode até ver. Posso até, professora, mas eu vi um artigo que estava. Sim, tem eventualmente revistas que não necessariamente exigem essa padronização, porque também tem revistas, né, que são mais condescendentes com as exigências deles. Então, só para você entender, existe, da mesma forma que aqui o que a gente fez. Repara, nós tínhamos ali um indivíduo que correu 2 horas, 10 minutos e 54 segundos, né? Se não me engano. Bem, tivemos que transformar isso tudo para segundo, né? Enfim, não quer dizer que a gente não vai se deparar com outras unidades, mas se a gente tiver que fazer a conversão ou utilizar esse padrão, o padrão mais formal é esse. Entendeu, Daniel? A minha explicação em relação à sua pergunta? Não, sim, é porque o Kelvin não é tão utilizado, pelo menos por mim. Sim, então eu concordo com você. Na verdade, Kelvin, a gente aqui em relação à corrente elétrica, que não é, né? Normalmente a gente nem utiliza muito essas grandezas, né? Logicamente que existem outras profissões que isso seja muito mais usual para eles, né? Eu concordo com você. Realmente a gente não tem isso como muito usual, né? Mas se a gente tiver que padronizar nesse sentido, a gente vai ter que utilizar o Kelvin, realmente colocar ali como Kelvin, tá? Então, por isso que eu fiz com vocês, que aqui no caso a gente tinha que verificar qual que nós iríamos marcar. E a única que foi falsa foi a última, que é a quinta, né? Então, olha, quais que são verdadeiras? 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, ó. Vamos ver. 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4. Reparem que nós marcaríamos, então, a letra B, tá? Ok, gente? Todo mundo acompanhou? Sim? Sim. Então, tá. Tá? Ok? Então, tá. Porque qualquer coisa a gente pergunta, porque, principalmente, porque tem hora que a gente possa não entender ou embananar, então é importante para a gente poder acompanhar, tá bom? Podem perguntar. Até como eu falei com vocês, coloquei essas perguntinhas, porque aí a gente finaliza essa parte, né? Nós vamos agora dar prosseguimento. Tanto não é finalizar uma parte achando que está resolvido. A situação do maratonista, inclusive, ele vai continuar conosco, tá? Então, não é isso não, mas a gente vai dar continuidade agora num outro raciocínio. E esse raciocínio agora vai mexer com movimento, que é o que a gente denomina de cinemática, tá? Afinal de contas, constantemente as coisas estão em movimento, né? Bem, vira e mexe a gente deixa algo cair, eu empurro alguma coisa, né? Eu mexo aqui, enfim. O fato é que a física, ela estuda os objetos em movimento, né? E isso faz parte, porque existem objetos que eventualmente vão se mover com muita agilidade, com muita rapidez.
existem objetos que são mais lentos, e isso tudo também envolve distância, né? Então, é justamente nesse raciocínio que a gente vai dar, inclusive, continuidade com aquela história do maratonista. Olha só. Retomando aquela situação do atleta, do maratonista, que após ele ter percorrido aquela distância, né, gente, aí eu não lembro de cor, não. Aquela distância que nós observamos, naquele intervalo de tempo, agora ele ainda vai chegar. Ô Daniel, você é muito bom, você entende dessas coisas, me ajuda aqui, né? Vamos ver qual que tá sendo o meu desempenho nessa prova. Por que saber do desempenho? Porque, de repente, conhecendo o desempenho, eu possa melhorar, né? Conhecendo o desempenho, eu possa, de fato, adiante, conseguir até melhorar a minha performance, né? Verificar em que eu posso melhorar para que esse intervalo de tempo, para que a minha performance seja melhorada. Bem, ótimo. Então, segunda etapa desse nosso raciocínio é obter os parâmetros para o desempenho do atleta na maratona. Nós temos que calcular a velocidade e a aceleração, né? Nós já temos aquelas informações anteriores. Agora a gente vai observar, nossa, que esse indivíduo tá com uma boa velocidade? Será que quando eu comparo esse indivíduo em relação aos demais, ele está veloz, né? E a gente sabe que isso ali no dia a dia, ele é muito importante para quem realmente realiza a atividade física, né? Bem, alguém quer perguntar alguma coisa? Não. E a cinemática, que eu até falei anteriormente para vocês, é justamente esse braço da física que vai estudar o movimento do corpo, né? Quer seja, igual a gente fala do maratonista, quer seja o movimento de um ser humano, quer seja de um animal, né? Como eu dei o exemplo de vocês, tem vários biólogos que acompanham, que vêm ali, acompanham vários animais, né? Em loco, que a partir do momento que eles colocam ali as credenciais, né? Identificam eles e agora deixam eles viverem a vida deles, acabam conseguindo obter informações e falar, olha, esse animal, ele é mais ágil, ele é mais veloz sob determinadas circunstâncias, ou quando comparado a uma outra espécie. E, obviamente, que isso é muito importante, né? Então, eu quero muito colocar isso para vocês. Isso tem prática, não só no nosso dia a dia, com o ser humano, mas também se a gente for transpor essas informações também para o outro lado da biologia, que é o acompanhamento também nos animais, né? Bem, e que eventualmente a gente também possa fazer isso experimentalmente em laboratório. Existem algumas situações, né, isso depende muito da pesquisa que a pessoa estiver fazendo, que a gente coloca ali o animalzinho para percorrer, né, para ver a performance dele, às vezes sob determinadas situações, podem colocar aquele animalzinho, por exemplo, diante de uma determinada substância, né, um determinado medicamento que esteja estudando. Então, tudo para vocês terem uma ideia, né? Para não ficar uma situação só porque a gente fala, lógico, vocês vão ver que nos exemplos a gente fala muito, dando exemplo, por exemplo, de carro, né? Ou um observador percebendo, por exemplo, um movimento de um avião. Então, eu quero que vocês também consigam perceber, embora os exemplos sejam mais clássicos, né, até para a gente visualizar, mas para vocês entenderem o porquê que é importante a gente verificar isso dentro da física e biofísica, tá? Ela permite que a gente possa descrever matematicamente os movimentos dos corpos, que é essa a proposta. E para a gente ter esse estudo do movimento, é muito importante realmente as dimensões do objeto, né?
Bem, aqui eu até coloquei como exemplo uma imagem de uma caixa. Então, por quê? Só que esse objeto, ele vai mover, né? Então, as dimensões dele são importantes para a gente analisar ali numa situação de movimento. E vocês vão ver que isso possa ser levado muito em consideração ou menos em determinadas circunstâncias. Olhem só. A gente fala que se nós imaginarmos, por exemplo, você agora vai viajar, tá? Imagine férias, o melhor dos mundos. Vão aqui que a gente merece. Acabou a pandemia, não existe isso. Então, vida super normal. E que, aliás, com uma demanda enorme nossa de querer bater perna, né? Imagina. Férias, tá? Dinheiro no bolso. Então, a gente vai viajar. E você vai viajar. Você vai pegar a sua respectiva, colocar no carro e assim, olha, agora nós vamos viajar sem data para voltar. A gente vai curtir. Vamos viajar pelo litoral, tá? Brasileiro. Olha que beleza. Ai, que saudade, gente. Bem, por que eu tô falando disso? Porque, obviamente, a partir do momento que você sai de BH e vai, né, para o litoral, né, rumo ao litoral, o melhor dos mundos, nós temos um movimento que vai ser realizado. E esse movimento, a gente fala que, se a gente imaginar essa situação, o objeto carro, né, deslocando, deixa eu pegar aqui meu pointer bonitinho, esse objeto carro deslocando ao longo de uma rodovia, ele é considerado um ponto material. O que significa isso? Ele é uma partícula, ele na verdade é uma situação que a gente fala que as dimensões do carro acabam sendo desprezíveis. É porque é como se ele fosse tão pequeno, de um trajeto muito grande, então ele é considerado um ponto material. Olha a diferença. Eu gostei desse desenho só para vocês perceberem, né? Olhem, imagine uma folha, tá? Uma folha, quando ela, porventura, está ali acima, né, de um automóvel, na verdade, ela é desprezível, concorda? Do ponto de vista de objeto, ela é uma folhinha em cima de um carro, né? De uma Kombi, de uma van, de um ônibus. Então, a dimensão dela é desprezível. Então, ela seria um ponto material, tá? Agora, no caso, imagine uma formiguinha segurando essa folha, né? Ela tá ali, essa folha, ela na verdade, ela tem um objeto que ele tem uma dimensão muito importante. Ele realmente é considerado, nesse caso, o que a gente fala de corpo extenso ou um corpo rígido, tá? Vocês vão ver que, de uma maneira geral, ao longo da nossa explicação, sempre a gente vai pontuar padronizando um corpo como um corpo material, tá? Tentando colocar aquele corpo como uma situação desprezível, tá? Mas é importante a gente entender por quê. Porque, obviamente, quando a gente ouve, né, essa situação de corpo extenso ou corpo rígido, para a gente saber o que significa. E aqui nessa imagem eu achei interessante, porque de fato depende muito do referencial. Tanto é que o carro também, ele possa ser considerado um corpo extenso se a gente imaginar um trajeto curto. Naquele caso, vou voltar aqui só para vocês recordarem. Nesse caso de uma rodovia, onde de repente eu tenho ali quilômetros, né, a ser percorrido, a dimensão do carro, ele acaba sendo desprezível. Mas, deixa eu ver se é agora. Aqui.
Mas se eu imaginar, né, um carro que está ali precisando, e aqui no caso, até peguei a imagem ilustrando o exemplo, um carro que está querendo aqui, ó, ter uma certa aceleração, porque ele está querendo, como a gente fala, ultrapassar, ele está querendo ultrapassar o caminhão. Então, é um trajeto relativamente curto. Então, nesse caso, o carro seria um exemplo de um ponto rígido ou extenso, como a gente viu anteriormente, tá? Ok? Deu para vocês perceberem a diferença? Principalmente porque possa ser que vocês leiam alguma coisa a respeito, né? Aqui a gente vai padronizar. Aqui até a autora coloca aqui, ó, no nosso estudo do movimento, consideraremos os objetos como pontos materiais, né? Ou seja, desprezando o objeto, tá bom? Mas é importante que a gente saiba dessa nomenclatura também, porque até numa questão possa ser que a gente perceba, a gente se depare com essa informação, tá bom? Depende muito. Vocês vão ver que outras situações também depende muito do referencial, tá? É como se não tivesse uma padronização. Nesse caso, não tem. O carro, dependendo do trajeto, se for muito longo, ele é um ponto material, ou se for num curto espaço, né? Ele possa ser considerado um corpo rígido. Bem, a posição de um ponto material, né, num plano, e aí até coloca aqui para vocês, né, ele acaba sendo definido por um par de coordenadas cartesianas. Só coloquei aqui para a gente recordar, né, da reta do x, do y, e que a gente nada mais tem que o x a abscissa e y que é a ordenada, né, mas só para vocês recordarem, já que a gente fala dessa posição. A trajetória. O que é trajetória? Na hora que eu falei assim, nossa, o trajeto que o Luiz fez foi um trajeto na qual, na verdade, a gente deu muita volta. O que eu quis dizer? O que é trajetória? Oi? Isso? O caminho que foi percorrido? Exatamente, Daniel. Trajetória é literalmente todas as posições por onde, porventura, né, foi percorrido, foi passado. Né? No caso aqui, no exemplo, vamos imaginar esse avião. Qual que é a trajetória dele? Eu teria que fazer essa ligação de pontinhos aqui, ó. Foi tudo isso, foi tudo que ele percorreu, é a trajetória dele. Na hora que eu falo que o senhor, meu marido, fez um trajeto que deu muitas voltas, é porque eu vou falar que ele literalmente fez um zigue-zigue-zague e eu preciso de imaginar essa trajetória desde o momento que a gente saiu até onde a gente chegou, passando por todos os locais. Trajetória é isso, tá? Bem, não necessariamente uma trajetória precisa ter esse zigue-zigue-zague, né? Existe uma trajetória que possa ser retilínea? Existe, né? Afinal de contas, isso vai ser muito dependente ali do que, né, do proposto, do caminho a que vai seguir, enfim, isso não é problema, mas desde que a gente tem todo o caminho percorrido, tá? Isso é trajetória. Aqui, dá o exemplo de um avião, né? Aqueles aviões, ainda mais quando a gente é pequena, a gente gosta de ver o avião em que ele mostra, né, o caminho pelo qual ele está passando, né? Deixa um rastro de fumaça. Bem, quando ele deixa isso visível para gente, dá para a gente perceber qual que é a trajetória daquele avião, né? Todo esse ambiente pelo qual ele está demarcando é a trajetória que ele passou, tá?
E como eu falei com vocês, esse é um ótimo exemplo, né? Até aqui na imagem de uma trajetória retilínea. Só que, né, a observação dessa trajetória, ela depende muito do referencial. É aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, né? O referencial, ele é muito importante. Tem hora que a gente olha para um local, assim, a gente possa achar que aquilo ali está parado. Depende da nossa posição, né? Então, isso é importante também. Isso interfere nesse raciocínio de cinemática. E aqui é muito claro, né? O observador que, eventualmente, de acordo com o observador, a posição desse observador, às vezes ele vai tirar uma conclusão diferente, né? Principalmente se tiver outras pessoas posicionadas em outros locais, observando de repente aqui o mesmo movimento, tá? Um exemplo. Bem, nós estamos dentro desse carro, tá? Então, nós estamos aqui, afinal de contas, a gente acabou de falar que a gente está de férias, né? Olha, malinha pronta, e indo para o litoral. Bem, a gente está dentro do carro e de repente, né? Um indivíduo, olha, isso não ia acontecer com o biólogo, não, né? Ontem mesmo a gente estava falando e não jogar nada no chão, enfim. Mas tudo aqui para o exemplo, tá? Da nossa matéria. Imagina, de repente, você dentro do carro, o carro está em movimento e você joga a bola para cima, tá? Jogou. Eu vou até pegar alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse aqui. Vai. Vou pegar aqui só pra gente imaginar isso. Fazer assim, senão vai cair tudo aqui. Ó. Jogou, tá? Bem, a princípio, na hora que eu jogo algo para cima, eu espero que ele o quê? Siga, e a minha observação é de que ele está em linha reta, né? Ele subiu, afinal de contas eu pus ele para subir. Só que, imagine, então, aquilo que eu falei com vocês, gente, biólogo não faz isso não, mas a gente está dentro do carro e a gente vai jogar uma bola para cima. Olha só. Teoricamente, para quem está dentro do carro, acha que aquela bola simplesmente vai subir em linha reta. Agora, por que hoje a gente fala disso? Imaginem agora uma pessoa só te olhando, só observando, vendo o seu mal feito, né, na verdade. Olha que a pessoa numa calçada. É isso que a gente coloca aqui, né? Essa pessoa está parada na calçada, vendo o carro passar e de repente vê que o indivíduo lançou a bola para o alto. Só que o carro não está em movimento, né? Porque o carro não parou para isso. O carro está em movimento. Então, para essa observadora aqui, a sensação que ela tem é que o carro, além de ter subido, ele vai fazer uma curva. Por quê? Ele literalmente vai estar sendo lançado com o carro em movimento. Então, estou falando isso para vocês, gente. Eu quero só que vocês imaginem a situação. Porque é lógico, né? Vivenciando isso, observando isso, que a gente eventualmente consegue perceber, né? E por que a gente está falando nessa situação? Para te mostrar que muito quando a gente fala de movimento, depende do observador. Depende de onde você está observando. Para você achar que está retilíneo, para você achar que está em curva, tá? Bem, aqui, num outro exemplo, esse também é exemplo, eu achei, gente, o coração até parte, né? Um passageiro está dentro de um vagão de metrô e deixa cair o celular no chão. Olha só, né? Bem, mas o pior é que hoje em dia tem tanta coisa, né? Principalmente que a gente está ali querendo fazer a selfie, coloca o braço para fora, tudo errado, né? Coloca o braço para fora, vai fazer uma selfie
e pronto. Acontecem os acidentes, né? Cai na água, cai na piscina, cai no mar, enfim. Então, a gente sabe que isso daí é um exemplo possível. Por que a gente fala dessa situação? Porque se um passageiro está dentro do metrô, o metrô está literalmente em movimento, e aquela pessoa deixa o celular cair, qual que é a sensação que ela tem? É que literalmente, né, ali, aquela trajetória do celular, ela caiu e foi retilíneo. Mas e se tiver uma pessoa observando do lado de fora? Dá para vocês perceberem que enquanto, né, o metrô está em movimento, eu também estou em movimento. Então, para quem está do lado de fora, daquela observação, ela não é necessariamente a mesma de quem está dentro do vagão do metrô, tá? Então, isso depende. Então, isso são exemplos só para colocar para que a gente pode, que acontece conosco no dia a dia, tá? A gente não fala. Vou pegar aqui um exemplo que ontem foi dado lá na aula, na hora que o Daniel comentou, né? Acho que da influenciadora que jogou os chicletes, né? Pelo carro, se não me engano. Bem, imagine, foi algo, não importa o que, uma coisa caindo que para quem está do lado de fora, na verdade, percebe que ele está realizando um movimento, uma situação curvilínea. E para quem simplesmente jogou, acha que ele está sendo retilíneo. Bem, aqui, essa é clássica. Estar sentado, né? É uma situação necessariamente de repouso? Depende do referencial. Olha, quem está sentado dentro do ônibus, na verdade, está, né, de alguma forma em movimento. Para quem está sentadinho aqui só observando, tá bom? Ó, gente, isso é porque, de fato, né, são raciocínios que levam dentro aqui da cinemática, que é importante a gente pontuar. Olhem aqui, né? Espaço. E espaço, dentro da física, é representado pela letra S, tá? Então, aqui, ó. Ó, que até vou mostrar aqui para vocês entenderem. Aqui tem uma trajetória, tá? Ó, identificada aqui por essa seta vermelha. Bem, esse daqui é o ponto inicial, né? Trajetória, literalmente você tem um ponto de origem, que é onde iniciou. Esse daqui seria o ponto final, onde finalizou aquela trajetória. Olha, esse é o espaço que foi percorrido, tá bom? Então, por isso que a gente fala esse aqui, ó. Esse é o espaço, que é a localização do objeto na sua trajetória, partindo do ponto de origem até o seu ponto de chegada. Bem, e uma coisa. Repare que nesse aqui, só para vocês entenderem, tem um sinalzinho de mais aqui de positivo. Por quê? Vocês vão entender isso até no próximo slide. Porque do ponto de origem, né, essa trajetória seguiu adiante. Então, ele acaba sendo uma trajetória que a gente coloca ele aqui como positivo. Olhem só o que é diferente. Tem aqui o meu ponto de origem, né? Origem do espaço. Eu posso ir para trás. Posso. E aí, se eu fosse para trás, seria um espaço negativo. Sabe um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando a gente desce? Você quer, na verdade, ir no número 1800. Você quer ir numa loja que você sabe que é na Afonso Pena 1800. Só que de repente você tá, né? Você desceu do ônibus,
Você acha que tá ali, tá próximo. Aí você olha, né? Ali os números. E você, por uma fração de tempo, você acha que você tem que ir para a direita. Aí você vai para trás. Aí na hora que você chega a um determinado ponto ali da sua trajetória, você fala assim, não, gente, eu tô no sentido errado. Então você volta e vai adiante. Aí você fala assim, meu pai do céu, perdi tempo, né? Por quê? Ao invés de do ponto que eu iniciei ia para frente, não, eu perdi tempo, eu desci ali, fui para trás, vi que não era para lá, que eu estava no sentido errado, voltei e segui adiante. Então, eu acho que porque acredito de fato que já tem acontecido isso com todos vocês, né? E é muito clássico quando a gente está apressado, que você precisa achar um local rápido, aí é que você tende, né, a ter essas perdas de tempo. Assim, oh meu pai do céu, quanto mais pressa, mais devagar. Eu perdi tempo, né? Mas essa trajetória, né, esse espaço que você foi um espaço negativo. Por quê? Ele foi contrário à sua trajetória. Ok? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Podem falar, vocês estão caladinhos, mas podem falar. Então, entenderam? Estão entendendo em termos de exemplo? Sim. Sim? Então tá. Viu? Porque qualquer coisa fala, por favor. Né? Porque e eu quero que vocês entendam qual que é a essência aqui da matéria, tá bom? Então, qualquer coisa, por favor, não se acanhe não, perguntem. Mas eu acho que esse exemplo é algo que provavelmente, com certeza, já aconteceu. Pra gente que a gente bate perna, não tem como, né? Bem, e aqui vamos só no desenhozinho, né, para vocês verem. Esse é o ponto de origem no espaço, foi para trás, então, nesse sentido, ele se tornou negativo, né? Bem, se você foi em direção à sua trajetória, que é literalmente o sentido, por quê? Como que eu sei que o sentido é para frente aqui? Por causa da setinha, né? Percebam que o direcionamento é adiante. Então, aqui é uma trajetória, um sentido da trajetória que é positivo. E aqui que é negativo. Bem, podemos avaliar a variação da posição do objeto, né? Por conta do seu deslocamento, olhem, um objeto, né? Ele varia de posição a partir do seu deslocamento, lógico. Aqui, reparem. Professora. Pode falar, Daniel? No slide anterior, o lado positivo ou negativo também depende do ponto de vista, né? Aqui é porque foi dado que a trajetória, aqui no desenho, tá, Daniel? Olhem só. A trajetória, que a orientação dessa trajetória, ela tá indicada. Por que ela tá indicada? A setinha é aqui à minha direita. Ela tá apontando para a minha direita. Então, por isso que observando o que está aqui posto, todo esse é o ponto de origem. Então, a leitura inicia-se a partir daqui, tá, Daniel? Tudo que for em relação à direita, da mesma forma que está a setinha, será positivo. Tudo aquilo que for contrário será negativo. Agora, pegando a sua pergunta, tá? Imaginemos, vou fazer aqui em vermelho. Imaginemos. Poderia ser, afinal de contas, trajetória ela é variada. Tem hora que eu tenho que ir no sentido, mas tem hora que o meu destino é outro. Então, imagine, Daniel, tá? Que se aqui a gente falasse o seguinte, tirasse essa setinha, imagine que ela não tivesse aqui. E vamos colocar essa setinha aqui, ó.
De repente, vou dar um exemplo, ao invés de você ir para a casa da Rafaela, que está aqui, você vai para a casa do Pedro, que está aqui. Afinal de contas, depende. Tem dia que eu quero ir para a casa da Rafaela, tem dia que eu quero ir para a casa do Pedro, né? Então, isso daqui teria que ser retirado, por isso que eu rabisquei mesmo, imagino que isso aqui não esteja aqui, e a gente coloque agora a setinha em direção contrária. Diante disso, a gente iria inverter a situação. Essa caminhada aqui, essa jornada, significaria positiva e a jornada contrária significaria negativa. Essa questão, né, ela é determinada em relação à trajetória, em relação a onde está indo, tá? Qual que é o percurso que deva ser realizado? Então, a partir daí, por isso que a gente que isso tem a de observação. Ok, Daniel? É isso que vai determinar. Ok, tranquilo. Tá? Porque vamos imaginar, por exemplo, o que você falou, depende do observador. Eu tô aqui, então deixa agora, vou apagar tudo que tá aqui, tá bom, gente? Ó, vou apagar, que isso foi naquela explicação que eu dei pro Daniel. Aqui, ó, apagar tudo, ok? Pronto. Aquilo eu expliquei e foi aquela situação. Agora vamos pegar a fala do Daniel. Lu, depende do referencial. Imagine que eu tô aqui, desse lado da tela, tá? Você tá do lado, tá aí atrás. Estamos em posições diferentes. Mas aqui, o que nós estamos verificando é essa reta. E tem um sentido determinado, tá? Aí, tanto para mim quanto para você, mesmo você que está aí atrás, obrigatoriamente, ó, tudo que tiver daqui para cá tem que ser positivo. A única coisa que mudaria é que, reparem que eu falei, ó, para mim é a minha direita, né? Na hora que eu falei assim, e eu pontuei aqui, por quê? Aí faz diferença, né? Quando eu falo direita e esquerda, aí eu concordo, viu, Daniel? Mas direita e esquerda aqui é só uma terminologia que eu usei e que eu apontei aqui o lado. Tanto é que eu falei assim, a minha direita. Tá bom? Mas tudo que tiver aqui, ó, tanto para mim quanto para você, ele é positivo. Entendeu, Daniel? Ficou claro aqui? Sim. Tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Mas o meu pensamento foi mais no sentido de, por exemplo, vamos supor que você é a bolinha vermelha, a primeira bolinha vermelha e eu a segunda lá atrás. Aí, para mim, o meu ponto positivo, o meu espaço positivo seria maior do que o seu. Ah, não. Ok. Mas aí você não está falando, que aí a gente não está falando da situação. A questão é que numa única direção tudo vai ser positivo. Tem que ser. Sim. E aqui uma coisa também, Daniel, é que foi dado o ponto de origem. Então, aqui no caso, só até para complementar o seu raciocínio. Olhem só, não, deixa eu apagar aqui, tá bom? Deixa eu apagar que às vezes, muito rabisco, em vez de ajudar, prejudica. Tem que cada um é um raciocínio. Olhem só, foi dado um ponto de origem. Então, por isso que eu tenho cuidado aí com o que você comentou, porque esse é onde se parte, é onde é o início. Nessas bolinhas que estão aqui, imaginando, hipoteticamente, imagine que eu, uma pessoa, esteja parado aqui, no ponto de origem. Eu posso vir para cá e posso vir para cá, que é o que ele mostrou, tá? Mas aí é que tá. Na hora que eu vou em direção
a essa direção, eu estou indo num sentido contrário à trajetória, por isso que ele se torna negativo, esse espaçozinho daqui, ele é negativo, tá? Bem, acho que agora a gente já explorou ao máximo aqui as possibilidades de raciocínio, né? A gente já até inverteu ali, então, só para vocês entenderem. O deslocamento é uma grandeza vetorial, né? Ele realmente é importante em relação a isso. Tem dados de orientação, tem dados de sentido. Por quê? Porque quando a gente desloca em direção a alguma coisa. A não ser que a gente esteja perdido, né? Mas o deslocamento, ele tem um sentido, né? Você está deslocando, saindo de um ponto e deve chegar a algum ponto, né? Se você tiver isso como princípio e como, né, todos os deslocamentos, eles têm como essência chegar até algum ponto, logicamente, né, ele tem uma direção e tem um sentido. Aqui, colocando para vocês, é aquele raciocínio daquele desenhozinho que eu coloquei aqui, tá? Mas qual que é a diferença? Aqui a autora, né, tá colocando pra gente, olhem, essa é a direção, tá? Tudo que está nesse sentido, olha, igual tá aqui mostrando de A para B, nesse caso, ele é positivo. Se a gente imaginar o sentido contrário, ele vai ser negativo. Que é aquilo que eu mostrei para vocês lá. Num único desenho, a gente falou dessas duas setas que são aqui representadas, tá? Até colocando aqui para vocês. Aqui. Existe uma padronização, acho que vocês já devam ter visto, né? Essa letra grega aqui, na verdade, que é o delta, né? O que é o delta? Delta S. Delta S, lembrando que S a gente acabou de ver com espaço, né? Ele é utilizado para representar uma variação. Qual a variação? Entre o espaço final menos o valor, né, que você obteve do espaço final e o valor inicial. Isso é utilizado. E por que a gente está falando disso? Porque isso vai ser empregado para a gente entender um pouquinho mais em relação aos parâmetros, inclusive daquele maratonista que a gente falou, tá? Então, sempre que aparece esse delta, ele aparece muito frequentemente. É o delta S aqui, nós teremos outros deltas que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele sempre dá essa noção, ela vem sempre representativa de que ela corresponde a uma variação entre o valor final e o valor inicial. Aqui. Quando um ponto material está em movimento, sua posição, né, que é o espaço, S, varia no decorrer do tempo. Lógico, né? Se a gente imaginar, ó, se eu jogo alguma coisa para o alto, vai ser, se eu puder, né? Tiver aqui um cronômetro, tá? Eu tiver um cronômetro e eu vou jogar bem alto. Poxa, eu terei um intervalo de tempo. Essa sacolinha aqui, ela estará em diferentes pontos, numa fração de tempo. Então, nós podemos afirmar que S, né, é igual a F vezes T, sendo T o tempo, tá? E isso que a gente vai ver, olha, e que é fácil. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. A gente vai fazer um exemplo e depois eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Deixa eu olhar aqui o tempo. Olha só. Temos uma equação do movimento de objetos que podem ser aproximados por pontos materiais. Encontre a posição das partículas nos instantes 0, 1 segundos, né? Tempo 0 segundos, 1 segundo e 5 segundos. Na hora que a gente olha assim, parece, nossa, é difícil? Não, não é. Olhem só. Deixa eu pegar aqui o exemplo. Deixa eu pegar aqui também uma caneta que eu acho que facilita. Olha só. S é igual. Eles têm que te dar, tá?
uma equação. Isso aqui tem que aparecer para gente. Então, ele colocou para gente. S é igual a 8 mais 3 vezes T, T é o tempo, tá? E, obviamente, utilizando-se pelo sistema internacional. Então, qual que é a solução? Como que a gente resolve isso? Bem, utilizando o tempo zero, qual que é a posição do objeto no tempo zero? Poxa, é só a gente substituir o t por zero. Como? Bem, se a gente colocar aqui, ó, S é igual a 8 mais 3 vezes zero. Qualquer número vezes zero é igual a zero. Zero. Né? Qualquer número vezes zero é igual a zero. Então, 8 mais zero é igual a 8. Muito bem. Então, olhem, utilizando no tempo zero, né? 0 segundos, notamos que a posição, né? Literalmente, é de 8 metros. E no tempo? Só que ele não pediu só no tempo zero. Ele pediu no tempo zero, ele pediu no tempo 1 segundo. Então, eu vou substituir o t por 1. Então, olha, 8 mais 3 vezes 1. Olha, porque eu vou substituir esse t aqui, ó. Tá? Na equação. 8 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3. 8 mais 3 é igual a 11. Tá até aqui, ó. Eu só tô fazendo aqui em cima, que é para vocês enxergarem aonde que eu estou substituindo. Olhem só. Aqui, ó. Tá? Como a gente, o que que a gente pode verificar? Que no 1 segundo, né? Com T, 1 segundo, aquele objeto já estava agora a 11 metros. É isso que está sendo observado. Na fração de tempo, qual que era a posição daquele objeto? Ele já agora, né? Ele iniciou no 8 metros e agora está no 11 metros. E no tempo igual a 5? Deixa eu pegar aqui em cima. Vou pegar aqui, ó. Só um minutinho. Vou apagar aqui, ó. Tá? Tirei o 1. E agora eu vou colocar o número 5. Deixa eu colocar aqui, ó. 5. Então, vai ser 8 mais 3 vezes 5. Tá? Então, a gente primeiro, e lembrando a vocês, que primeiro a gente resolve a multiplicação, tá bom? Então, 8 mais 3 vezes 5 é igual a 15. 8 mais 15 é igual a 23. Olha. Então, aqui. Ou seja, no tempo de 5 segundos, esse objeto aqui proposto, ele estava na posição de 23 metros. Gente, isso daqui, né? Só para mostrar para vocês. Professora, é difícil? Não, não é difícil. Por quê? Repito. Deixa eu apagar aqui. Essa equação, ela tem que ser dada para você. A gente não tira do nada, né? Diante de uma atividade como essa, a pessoa vai te dar essa equação. O que é a única coisa, o único trabalho que a gente tem que fazer? Substituir o tempo, né? Ele pede para a gente analisar a posição de determinado objeto no tempo que ele quiser. Aqui ele colocou 0, 1 e 5. Poderia ser nos instantes de 2 segundos, 7 segundos, 9 segundos, ou seja, pode pedir o intervalo de tempo que for. E é só jogar aqui. A continha, ela é fácil. O que a gente tem que ter cuidado
que aí eu reforço com vocês, é a necessidade de primeiro resolver a multiplicação para depois somar. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Ok, então ótimo. Obrigada, Daniel. Mais alguém? Eu só quero saber, tá, gente? Uma coisa importante, quem tá aí do outro lado, acompanhe, tá? Qualquer coisa, fale, porque quando fica muito silêncio também eu fico preocupada. É engraçado, né? Em sala de aula, a gente fica pedindo silêncio e vocês conversando. Na aula online, a gente quer que vocês conversem com a gente e vocês ficam calados. É literalmente assim, aquela situação de você vai ver, né, professor? Você quer que eu fique calada? Agora eu vou ficar. Deixa eu falar com vocês. Eu não vou passar, porque aí vocês vão aplicar e eu quero um tempinho para vocês fazerem isso. Aproveitar esse tempinho que a gente está aqui, eu quero dar um recado, aproveitar e falar com vocês. Semana passada, né, eu falei com vocês, coloquei nesse final de semana em todos os grupos de WhatsApp, né, coloquei para vocês o cronograma e a distribuição de pontos, mas por que eu estou falando isso nesse intervalo de tempo? Porque semana que vem é o prazo máximo para entrega de atividade, tá? Se não me engano, hoje eu acho que eu já recebi, tá? Depois eu vou dar o retorno. Porque na verdade eu recebi, assim, eu vi que apareceu o seu nome e entrega de atividade. Então depois, tá? Eu vou abrir direitinho, salvar o arquivo e vou te dar o retorno, tá, Daniel? Mas tô chamando a atenção de vocês, não se esqueçam, é semana que vem, tá? Professor, mas já é semana que vem? Sim. Eu preciso de fazer lançamento de pontos, tá? Então, não deixam de fazer, por favor. E mesmo porque isso ajuda no sentido de fixar. Eu coloquei para vocês exercitarem, porque eu sei que matemática, né, que essa partezinha, ela fala literalmente de matemática, conversão. Se não fizer, gente... Só o professor falando aqui, eu não tenho outra forma, eu não tenho como pôr videozinho para vocês, né? Eu preciso de falar, mostrar como fez ali e fazer vocês porem a mão à massa, tá? Então, não se esqueçam, semana que vem é o prazo máximo para entregar, tá? E em relação ao trabalho com artigo científico, aqui com vocês... foi em grupo também? Foi, não foi? Esse trabalho de vocês? Eu acho que foi que a gente colocou. Então, foi. Né? Eu acho que só tem uma disciplina minha que é individual. Acho que o de vocês, esse aqui é ele e equipe, né? Então, por favor, não deixem também para a última hora de verificar direitinho, de fazer, né? De fazer as atividades, tá bom? Bem, então é isso. Com isso, a gente chega no nosso horário de intervalo, tá? Vamos fazer uma coisa, por favor? Vão agora para o intervalo. Na volta, não deixem de... Se é que vocês ainda não estão com ele aí. O caderno, lápis, borracha e uma calculadora, tá bom? Que aí vocês vão aplicar isso daqui. Eu quero que vocês realmente façam, tá? Então vamos. Bom intervalo para vocês. Obrigado. Professora. Diga, Gabriel. Boa noite. Qual que é esse trabalho aí que você acabou de falar de física e biofísica? Deixa eu ver aqui. Só estou fazendo aqui trabalho com artigo científico. Deixa eu ver. Unidade 2. Deixa eu pegar aqui, eu não lembro de cor, Gabriel. Aqui, ó. Não, esse trabalho, Gabriel, é um trabalho que é fazer o fichamento de um artigo. Tá bom? É isso, né? Não é trabalho em equipe, não. Ele é o fichamento de um artigo e, inclusive, eu passo para vocês o artigo, tá certo? Aqui, ó. Trabalho com o artigo da unidade 2. Eu vou até mostrar para vocês aonde que tá bonitinho lá no AVA. Eu vou colocar aqui a mão e mostro, tá bom, Gabriel?
Joia. Então, tá. Eu vou deixar aqui no jeito. Na volta eu mostro para vocês ali onde que tá no A.